Galera, vamos lá, mais uma aulinha nossa. Vamos falar dos polígonos, que seria o nosso próximo assunto. Polígonos. Então vamos lá. Poli. O que é poli? Vários, muitos. Gonos, lados. Então vão ser figuras fechadas com vários lados. Um exemplo delas, nós podemos pegar aqui, por exemplo, o pentágono. Certo? Então nós temos aqui um pentágono qualquer, onde nós podemos falar o que dos pentágonos? Podemos falar, por exemplo, desses pontinhos que ele tem aqui, ó. Quem são esses pontinhos? Esses pontinhos são os vértices do pentágono. E como que a gente costuma nomear o vértice do polígono? Primeiro, vértice é o encontro entre duas arestas. E a gente costuma nomear com uma letra maiúscula. Então, por exemplo, A, B, C, D, E. Ah, Thiago, mas você pegou e fez A, B, C, D, E em ordem alfabética e no sentido horário. Eu poderia fazer no sentido anti-horário? Tipo A, B, C, D, E? Pode. Ah, eu poderia começar com o A aqui? A, B, C, D, E? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa que não pode é você não colocar em ordem alfabética. E isso acontece, às vezes, nos exercícios de vestibular. O cara não te dá a figura e fala que você tem, por exemplo, um retângulo A, B, C, D. A galera vem e põe A, B, C, D. Se por um acaso ele te pedisse para encontrar o AC, você encontraria o quê? O lado. Só que se você coloca em ordem alfabética como deveria ser, olha na realidade o que ele estava pedindo. A diagonal. Então é uma coisa que nós temos que ficar bem atentos a isso. Essa nomeação é importante para a gente descobrir algumas coisas. Beleza? Galera, o que mais que nós podemos falar ali? Os polígonos possuem ângulos internos. Então aqui estão os ângulos internos. Eu estou marcando todos como ângulos internos, mas lembre-se, não necessariamente eles são iguais. Podem ser iguais e tem casos também que todos serão iguais. Mas ali eu só estou denotando que são ângulos internos dentro do polígono. Ok? Agora, se você pegar e prolonga os lados do polígono, surge o que, galera? Surgem os ângulos externos do polígono. Então eu tenho os ângulos externos do meu polígono. Igual quando a gente estudou triângulo. Que triângulo, nós sabíamos que um ângulo interno mais um ângulo externo dava 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos, eles são suplementares. Ok? Beleza? Sem problemas? Agora, além disso, o que o polígono tem de interessante? Ele tem esses segmentos aqui, ó, que são quem? As diagonais. Então aqui eu tenho as diagonais do meu polígono. E qual a definição? Diagonal é o segmento que une dois vértices sem ser lado. Por exemplo, se eu ligar o A com o B, eu tenho lado do polígono. Isso não é diagonal. Agora, o AC, o A com o D, esses são diagonais do polígono, ok? Beleza. Sendo assim, nós podemos começar a definir algumas coisas. Por exemplo, a soma dos ângulos internos do nosso polígono. E para isso, nós vamos fazer isso com uma tabelinha. Certo?
E como que fica a nossa tabelinha, galera? Nós vamos pegar, vamos desenhar aqui um triângulo, vamos colocar aqui um quadrilátero, vamos colocar aqui um pentágono e vamos colocar um hexágono, certo? E, além disso, nós vamos colocar aqui número de lados, número de triângulos, daqui a pouco eu defino isso daqui para vocês, e a soma dos ângulos internos. Certo? Então vamos lá. O que a gente pode falar? Nós temos o triângulo 3 lados. Quantos triângulos eu consigo formar unindo os vértices desse triângulo? Gente, um. Então, um triângulo. Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Então eu tenho um triângulo que a soma é 180 graus dos ângulos internos. Portanto, 180 graus seria a soma. Beleza? Agora, no quadrilátero, quantos lados? 4. E quantos triângulos a gente consegue montar? Ó, se eu divido aqui, eu tenho 2 triângulos. Mas aí você pode estar pensando, Tiago, mas eu posso também dividir assim. E aí daria 4. Só que peraí. Tá vendo que cruzou as diagonais? A hora que cruza a diagonal, você criou esses ângulos aqui, ó, que não são internos do quadrilátero. Então não pode cruzar. Eu poderia sim fazer essa que eu estou apagando aqui, só que aí eu não poderia fazer a outra. Ok? Então, temos 2 triângulos nesse caso. Sendo assim, 2 triângulos, onde a soma de cada um é 180, 2 vezes 180, 360 graus, seria a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ok? Já no pentágono, 5 lados, ó, eu consigo 1, 2, 3 triângulos, 3 vezes 180, 540 graus seria a soma dos ângulos internos. Tudo bem, galera? Hexágono, 6 lados, ó. O que eu consigo? Ó, 4 triângulos, 4 vezes 180, que daria 720 graus. E assim a gente poderia continuar, certo? Agora, pensa comigo. O que eu estou fazendo para determinar a soma dos ângulos internos do meu polígono? Eu estou pegando o número de triângulos vezes a soma dos ângulos internos de cada triângulo, 180 graus. Com isso, a soma dos nossos ângulos internos de um polígono fica igual. Galera, olha o número de triângulos. Quando você tem 3 lados, um triângulo. 4, 2, 5, 3, 6, 4. 7 vão ser quantos? 5. Sempre 2 a menos. Portanto, o número de lados menos 2 vezes 180. E isso seria a soma dos ângulos internos no nosso polígono. Lembrando-se que N, eu estou falando que é o número de lados, certo? Só que também poderia ser número de vértices, certo? Número de ângulos internos, porque todos são iguais. 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e assim por diante. Tudo bem? Outra coisa que a gente poderia falar, a soma dos ângulos externos.
A soma dos ângulos externos, ela é constante 360 graus. Igual no triângulo. No triângulo não era 360 graus? A soma dos ângulos externos? Em qualquer polígono também é. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de ângulos na circunferência em uma outra aula, e aí eu vou conseguir voltar aqui e justificar isso para vocês. Mas por enquanto, lembre-se que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Ok? De boa? Tudo bem. Vamos dar continuidade. Depois da soma dos ângulos internos, o que a gente pode definir para polígono? Uma outra coisa super importante é definir o total número de diagonais. E para definir o número de diagonais, mais uma vez nós vamos fazer uma tabelinha. Então vamos lá. Triângulo, quadrilátero, pentágono e nosso hexágono. E aí, nessa tabelinha, a gente vai colocar aqui o número de lados, o número de diagonais que saem de um vértice e o número total de diagonais. Então vamos lá, definindo. Triângulo, 3 lados. Quantas diagonais, gente, o nosso triângulo? Quantas diagonais? Nenhuma, né? Ó, escolhe esse vértice. Tem diagonal saindo daquele vértice? Não, porque se você ligar aqui, vai ser um lado. Se você ligar aqui, vai ter um lado. Então eu não tenho diagonais saindo do vértice. Eu não teria 3 lados? Sim. Então eu tenho 3 vértices. Tendo 3 lados, que é igual a 3 vértices, a gente pode falar o quê? Que nós temos 3 vértices, onde de cada um não sai nenhuma diagonal. Tudo bem? Vamos para a próxima. Nosso quadrilátero. 4 lados. Beleza? Galera, se eu pegar esse vértice aqui, quantas diagonais eu tenho saindo dele? Uma só. Por quê? Daqui para cá seria lado e daqui para cá seria lado. Então eu tenho uma diagonal saindo do vértice. Certo? Então, como eu tenho 4 vértices, uma diagonal de cada um, a gente poderia falar o quê? 4. Tiago, mas tem um erro. Não tá legal isso daí. Pois eu sei que o quadrilátero, por exemplo, quadrado, retângulo, um deles, tem 2 e não 4. Sim, gente, nós estamos contando o quê? Repetido. Por quê? Eu não falei que tem 4 lados, ou seja, 4 vértices? Então desse daqui eu estou contando essa. Só que do que sai daqui, eu estou contando a volta também. Então eu estou contando o quê? 2 diagonais, que na realidade são uma. Eu estou contando a ida e a volta. Mas elas são as mesmas. Se elas são as mesmas, nós temos que dar um jeito de excluir. E aí, então, nós vamos dividir por 2. Porque dividindo por 2, nós estamos excluindo a que a gente está contando duplicada. Beleza? Pentágono. 5 lados. Qual o número de diagonais saem de um vértice? Ó, 1, 2. Então, 5 lados. 2 diagonais dividido por 2 vai dar 5 diagonais totais. Hexágono, 6 lados. Escolhe um. Ó, número de diagonais que saem daquele vértice. 4. Não é isso? Não. 3.
Não é triângulo, é diagonal. Então, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 9. Então, o que a gente pode falar? Que o número de diagonais é o número de diagonais que saem de um vértice vezes o número de vértices dividido por 2. E assim nós vamos ter o quê? Gente, número de vértices igual ao número de lados, n. Quantas diagonais estão saindo de um vértice? Ó, se eu tinha 3, 0. 4 lados, uma de cada vértice. 5, 2. Sempre 3 a menos? Então, n menos 3 dividido por 2. Beleza? Nós poderíamos também provar isso, ou demonstrar isso, como? Através da análise combinatória. Ó, na análise combinatória, para formar um segmento, nós precisamos de 2 pontos. Então escolha um polígono aí, de n lados. Posso ligar ele com quantos pontos que serão diagonais? E aí? Ó, se eu escolho, por exemplo, esse, eu não posso ligar ele com esse, que seria o vizinho. Eu não posso ligar com esse, que seria o outro vizinho, e formaria lado. E não posso ligar com ele mesmo? Então, posso ligar com todos menos 3. Como a ordem não importa, divide por 2 fatorial, que é 2. Olha lá, a mesma fórmula. Certo? Então, isso é o número de diagonais. Ok? Beleza. Pessoas, além disso, nós podemos falar um pouquinho dos polígonos regulares. E o que são os polígonos regulares? Polígonos regulares. Ou polígonos equiângulos. São aqueles que o quê? Todos os lados possuem mesma medida. Todos os ângulos internos possuem mesma medida. Todos os ângulos externos possuem mesma medida. E assim por diante. Sendo assim, gente, qual o menor polígono regular que nós temos? O triângulo. Qual deles? O equilátero. Todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, todos os ângulos externos iguais. Qual seria o segundo? Quadrado. E assim por diante. E aí, gente, nós podemos definir uma formulinha para calcular o ângulo interno dele. Então pensa comigo. O triângulo equilátero. 3 ângulos iguais. Quanto que é a soma dos ângulos internos? 180. Se os 3 são iguais, soma dos internos 180 dividido por 3, 60 graus cada um. Pensa no quadrado, 4 lados, 4 ângulos iguais. Quadrilátero, soma dos internos 360. Beleza? 360 dividido por 4, 90 graus cada ângulo interno do quadrado. Então, o ângulo interno do polígono regular seria a soma dos internos. Liga não, gente, passou uma moto aqui, estamos gravando de casa. Soma dos internos dividido pelo número de ângulos, que é igual ao número de lados. Sendo assim, n menos 2
vezes 180, dividido por n. Isso seria a forma de calcular o ângulo interno. Lembrando, só serve para o polígono o quê? Regular. Não serve para outro. E o ângulo externo? Seria a mesma coisa. Soma dos externos dividido pelo número de lados. Só que tem uma coisa. A soma dos externos é 360 graus. Sempre. Então basta dividir 360 pelo número de lados. Eu, particularmente, prefiro, quando possível, utilizar essa de baixo. Mesmo ele pedindo o ângulo interno. Por quê? Eu calculo o ângulo externo e a gente sabe que um ângulo externo mais um interno, 180 graus, suplementares. E consigo calcular o interno. Certo? Lembrando, mais uma vez, só serve para polígono regular. Uma outra coisa que também serve para o polígono regular é o número de diagonais que passam pelo centro da figura. Então olha só, se você imaginar que isso daqui é um quadrado, certo? Essa diagonal aqui, ó, passa pelo centro do quadrado. Essa daqui também. Ok? Então o quadrado teria duas diagonais que passam pelo centro. Pega o hexágono, imagine que esse hexágono é regular. Não vai ser, mas imagina que é. Ó, essa passa pelo centro, essa passa pelo centro, essa passa pelo centro. E as outras? Não, ó. Ó, aqui não passa pelo centro, aqui não passa pelo centro, aqui não passa pelo centro. Então, o que passam pelo centro são aquelas o quê? Que unem ou ligam o quê? Os lados opostos. Quadrado, duas, porque esse ele se liga ao lado oposto, esse se liga ao vértice oposto. Ó, esse se liga ao vértice oposto, vértice oposto, vértice oposto. Então, o número de diagonais que passam pelo centro de uma figura é o número de lados dividido por 2. Só que vai valer isso daí se o número de lados, ângulos, vértices, tudo a mesma coisa, for par. E quando ele for ímpar? 0. Não teremos diagonais que passam pelo centro se for ímpar. Ok? Isso daqui, gente, é uma coisa que não estava aparecendo muito, começou a voltar a aparecer, porque o pessoal não lembra. Tem muitas pessoas que nem falam isso. É importante você saber. Isso pode ser um diferencial. Ok? Beleza? Ok. Lembrando que só vale para o polígono o quê? Regular. Isso daí. Estamos quase acabando a parte teórica dessa aula, gente. Faltam 3 comentários para nós terminarmos. Primeiro comentário. Todo polígono regular é inscritível numa circunferência. Certo? Ou seja, a gente pode colocar ele dentro de uma circunferência. Todo. Então vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar o triângulo equilátero. Então vamos falar, bem feio esse triângulo equilátero, eu não vou conseguir fazer certinho, mas vamos melhorar, né? Ó, faz de conta que é um triângulo equilátero. Todos os lados iguais. Vamos fazer igual no vestibular, que não pode confiar no desenho. Ele pode ser inscrito numa circunferência. E aqui podem surgir coisas interessantes. Por exemplo,
Se você imaginar que aqui está o centro, ali tem o centro, certo? Centro. Isso daqui é o quê? Raio, raio, raio. Certo? O que você pode falar? Que você criou 3 ângulos aí. Ó, esse ângulo e esse ângulo. Gente, esses ângulos vão ter mesma medida, porque eles são ângulos centrais. Ele tem a mesma medida do arco que ele enxerga. E como o polígono é regular, ele vai dividir a circunferência em 3 arcos iguais. Ó, 1, 2, 3. Então, cada arco desse é 360 dividido por 3, nesse caso. 120 graus. Certo? Então, cada ângulo desse alfa vale 120, que é igual ao valor do arco que ele vai enxergar. Legal. Gente, o que a gente pode falar deste carinha aqui? Quanto que será que ele é? Hein? Galera, aqui 30 graus, aqui 30 graus. Por quê? É um triângulo equilátero. Então, cada um é de 30 graus ali, porque isso está sendo bissetriz. Por que está sendo bissetriz? Nós ainda vamos falar disso, mas esse ponto é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então ali seria 30 graus. Outra coisa legal de falar é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui seria quem? O apótema. Apótema é a distância do centro da figura ao lado. E aí, uma coisa interessante para o triângulo é o quê? Galera, o triângulo equilátero. Tudo isso é L. Então isso daqui é L sobre 2. Esse é o apótema e esse é o raio. Então, por Pitágoras, o raio ao quadrado é igual ao apótema ao quadrado mais o lado ao quadrado, sobre 2. Então, isso daqui era um triângulo retângulo que tinha escondido aí, nesse caso. Ok? E se nós pegarmos agora o quadrado, ó, quadrado, e aí? Pode ser inscritível, certo? Se ele é inscritível, o que a gente pode falar? Ele está dividindo o quê? A circunferência em 4 partes. Cada parte dessa é o quê? 90 graus? Sim ou não? Então, se você pensar que aqui é o centro, ó, raio, raio, tá enxergando aquilo lá, 90 graus. Da onde que veio esse 90 graus? 360 dividido por 4. 4 arcos que ele dividiu a circunferência. Certo? Como ele é regular, 4 arcos iguais. Ok? Aí, você pode estar pensando no seguinte: Tiago, mas e se eu fizer isso daqui, ó? Eu quero saber quanto vale esse ângulo. Você falou que é quadrado, que é 90. Vamos ver se é mesmo? Olha só, gente, ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, ele vale metade do arco que ele enxerga. Ele está enxergando um arco de 90 aqui e um arco de 90 aqui. Então o que acontece? 90 mais 90, 180. Se ele é metade, 90 graus. Certo? Além disso, de novo, ó, isso daqui seria o apótema dele. E o apótema vai ser metade do lado. Né? Ah, Tiago, eu não enxergaria isso. Tudo bem, ó. Aqui não é o lado sobre 2. Então, ó, nós temos que o raio ao quadrado é A ao quadrado, lado sobre 2 ao quadrado.
Mesma coisa para o triângulo. Só que aqui, nesse caso, a gente pode falar ainda que o apótema é metade do lado. Gente, ó, eu teria outro apótema aqui, ó. Então aqui é L sobre 2, e isso daqui também é lado sobre 2. Então o apótema seria o lado sobre 2. Certo? E se nós falarmos do hexágono regular, então eu teria um hexágono, faz de conta que ele está inscrito, bonitinho. Quanto vai valer cada ângulo central? O hexágono, ele vai dividir o arco em 6 partes. 360 dividido por 6, 60 graus. Então, isso daqui é 60 graus. E aí uma outra curiosidade. Aqui é raio, aqui é raio. Então esse triângulo é isósceles. Quer dizer que esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais. 180 menos 60, 120. Dividido por 2, 60 graus aqui também. E aqui a gente chega à conclusão que todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Certo? Equiláteros. Então, gente, se o lado aqui for A, aqui é A, aqui é A. Nossa, o raio é igual ao lado. Não vou chamar de A, não. Vou chamar de L, porque A eu estou chamando o apótema. O raio é igual ao lado nesse caso. E o apótema, quem vai ser o apótema dele? Não é isso aqui? Esse apótema é a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. Ah, mas eu prefiro calcular aqui por esse triângulo retângulo. Tudo bem, a hipotenusa é L ao quadrado, e isso daqui é L sobre 2 ao quadrado. Certo? Agora, olha que legal. Raio ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Raio ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Esse L ao quadrado que eu usei aqui, ele também não é o raio? Então eu poderia até falar a mesma coisa. E para quem gosta de formulinha, poderia entender isso como uma formulinha também. Ok? Com isso, galera, a gente consegue finalizar essa parte de teoria, tá? E aí depois, numa próxima gravação, a gente já faz os exercícios referentes a isso daí também. Ok? Valeu por enquanto!